Hora Geral, tudo bem com você? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Os nossos amigos da região metropolitana, a partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Como é que foi seu final de semana? Tudo tranquilo, né? Diminuiu aquela onda de frio, o sol aparecendo nas principais cidades que compõem a região metropolitana, né? Tudo certo? Gostou da vitória do Santos ontem? 3-0 logo pela manhã de domingo, né? Na realidade foi até um domingo agradável. Eu espero que você esteja com boa saúde, né? Eu espero que você esteja bem. Se você não está empregado, não fique tão desesperado ou desesperada. Tenha fé em Deus que as coisas boas podem acontecer. Isso só depende da gente, da nossa iniciativa, né? Da nossa vontade de querer vencer e conquistar dias melhores para todos nós. Mas não seja egoísta, interaja, divida, né? Dialogue, converse. Isso é importante para que nós possamos levar sempre um dia diferente e estar pronto para as boas novidades. No programa de hoje você vai ver: incêndio atinge comunidade em São Vicente. Também em São Vicente, moradores impedem escavadeira de ser levada de área invadida. Usina de asfalto da Prodesan vai fechar. A ex-prefeita de Cubatão grava depoimento para o Hora Geral sobre as dívidas que o atual prefeito diz ter herdado. E o nosso convidado de hoje é o advogado Roberto Mohamed, ele que vai comentar os assuntos do dia, além das perguntas que sempre aparecem pelos nossos telespectadores no 3041-6777 e também no nosso WhatsApp, que é o 981387000. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral, uma nota de falecimento. Faleceu na tarde de ontem o ex-goleiro Valdir Pérez. Ele foi campeão brasileiro em 77 pelo São Paulo. Ele tinha 66 anos e teve um infarto fulminante. Valdir deixa 2 filhos e uma filha. Pela seleção brasileira, o goleiro foi convocado para as Copas do Mundo de 74, 78 e 82, sendo titulado técnico do Tele Santana, nessa última, né? Valdir passou mal após um almoço em família. Ele chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. O enterro vai ser na quarta-feira, pois a família vai esperar uma das filhas de Valdir, que mora na Malásia. É uma triste notícia para o mundo do futebol, né? 66 anos, praticamente uma idade bem nova. Hoje, com a longevidade, você fala 66 anos, você fala moço. E você pode ver pela expressão dele que ele estava bem, aparentemente, né? Bom, nosso Hora Geral está ao vivo, sempre levando até você muito mais informação, né? Deixa eu falar um pouquinho mais sobre o WhatsApp também, que é a forma de interatividade. Nesse final de semana eu pude responder algumas das muitas mensagens que chegam pelo 981387000. E além dessas mensagens, os telespectadores, a população da região sempre conta com esse serviço para tentar ter a sua reivindicação atendida. Preste bem atenção nessa denúncia que nós recebemos de um telespectador, é o Cícero. Ele mora no Guarujá e ele faz uma denúncia, né? Por que ele faz uma denúncia aqui no Hora Geral? Porque ele está cansado de pedir às autoridades e ninguém dá uma resposta para ele. Mas o Hora Geral vai cobrar. Cícero, pode falar, meu amigo. Sou Douglas, aqui é o Cícero, aqui da Enseada, da rua Eduardo Rix. Aqui a rua tá tudo abandonada aqui. Quando chove fica tudo alagado, não dá nem pra passar carro. Quando não é alagamento é lixo na rua. Nós ligamos na prefeitura, ninguém resolve nada agora. Só tô arrumando a rua do centro e das avenidas e nós aqui fica tudo abandonado. Eu queria que o senhor desse a força pra ver se vocês jogam uma terra aqui na rua. Quando chove, alaga tudo, fica tudo cheio d'água aqui, a lama entra tudo para dentro de casa aqui e nós estamos abandonados aqui. Olha, Cícero, nós vamos entrar em contato com a prefeitura para saber se existe algum cronograma para asfaltar e não só jogar cascalho, né? Tem que fazer ali uma pavimentação. Independente disso, a nossa produção já está agendando esse tema, porque já está marcado para o dia 4 de agosto, na outra sexta-feira,
a participação do prefeito Walter Suman aqui no Hora Geral. E nós vamos poder apresentar para ele algumas reivindicações. Inclusive, nesses dias que nós vamos ter os prefeitos aqui no Hora Geral, já estamos fazendo um convite para todos, estamos aguardando a confirmação do prefeito Mourão, já está confirmado o prefeito Pedro Gouveia, já está confirmado o prefeito Walter Suman, já tem mais outro prefeito que eu não me lembro o nome, também já está confirmado. E nós vamos convidar todos os prefeitos, todos terão a oportunidade. O Ademário já está confirmado também, todos os prefeitos serão convidados. E nesses dias em que os prefeitos participarão, nós vamos fazer um programa de hora cheia, né? Só com a participação dos prefeitos, para que a gente possa otimizar o tempo do Hora Geral e mostrar algumas das reivindicações e reclamações dos moradores, como o caso do Cícero no Guarujá, tá certo? Tudo isso, você sabe, é feito pensando em você. Vamos conhecer agora as manchetes dos principais jornais desta segunda-feira, comigo ao vivo aqui no Hora Geral. Vamos lá! Folha de São Paulo trazendo como destaque a seguinte manchete: professor chega a faltar 30 dias por ano em São Paulo. Licença médica é motivo da maioria das ausências nas redes públicas. Rio perde o 91º PM no ano. Familiares fazem protesto. Deixa assim, não vou mexer no meu touch ainda, dá só uma olhadinha. Você está vendo, amigos do Hora Geral, essa foto? Eu ficaria aqui alguns poucos minutos perguntando para o meu telespectador: aonde é isso? Vocês sabem? Não, Douglas, a gente não consegue identificar pela imagem aérea. O título dessa série de reportagens da Folha de São Paulo tem o nome Um Mundo de Muros, as barreiras que nos dividem. Agora eu vou mexer aqui no meu touch e mostrar para vocês, ó. Trecho murado que segrega a imigrantes na região da Vila Esperança, em Cubatão. Aqui eu quero fazer uma observação à reportagem da Folha de São Paulo, porque eles fizeram um texto e esse texto não condiz 100% com a realidade. Quer ver? Deixa eu arrumar aqui a parte de baixo para mostrar para vocês. Olha lá. Quem passa pelo quilômetro 59 da rodovia dos imigrantes não vê o esgoto aberto por trás da barreira erguida pela concessionária Ecovias. Olha só, para proteger os viajantes. Quer dizer, a Ecovias faz um muro para proteger os visitantes, né? Os viajantes, na realidade, quem viaja nesse sistema. Olha só, a Ecovias ela é tão competente que, em vez de poder monitorar e fazer uma rodovia muito mais segura através do que é arrecadado dos impostos, não, ela faz o muro. Vou continuar aqui o texto de primeira página na Folha de São Paulo. A região é palco de assaltos. Segundo moradores da Vila Esperança, o concreto que os separa da estrada subiu sem aviso, dificultou o comércio ambulante na pista. Ganha-pão importante para uma comunidade onde 14% não tem renda. Não inibiu o crime organizado na região. Na terceira reportagem da série, a Folha mostra um muro que esconde uma história de insucessos no litoral paulista. Olhem bem, preste atenção. Isso não tem nada a ver com uma música muito conhecida do Roberto Carlos, mas eu quero fazer só traçar um paralelo com a primeira página da Folha de São Paulo. É impressionante, né? Ou seja, olha a recepção que a região metropolitana da Baixada Santista dá pelo sistema Anchieta Imigrantes, que é o mais caro do mundo no pedágio, dá aos seus visitantes e aos usuários, muitos deles que moram aqui na região e diariamente se utilizam nesse sistema. Ou seja, um muro como se fosse um semelhante ao Muro de Berlim. O Muro de Berlim, pelo menos, dividia uma Alemanha da outra, né? Isso caiu em 89. Hoje, a tecnologia e a inteligência não passa pela Ecovias, que fatura milhões anualmente. E parece que os nossos representantes também da região têm uma certa cautela em não cobrar do sistema Anchieta Imigrantes a Ecovias. Por quê? Hoje nós temos tecnologias, nós temos câmeras de monitoramento, chip, inclusive o Roberto Mohamed, que sempre está aqui às segundas-feiras, já falou que existe aí um processo de diminuição das polícias rodoviárias para que as concessionárias, aquelas que administram as rodovias, acabem colocando segurança própria, mas não em quantidade suficiente, e isso deixando cada vez mais as nossas rodovias inseguras.
Amigos do Hora Geral, eu estou falando isso hoje, em pleno última semana, praticamente, do mês de julho. Nós estamos longe da temporada de verão. Mas, se nós pensarmos um pouco, você sabe o que aconteceu dia 1º de julho agora? Sabe? Não lembra? O aumento do pedágio. O aumento do pedágio. Aonde que é revertido o aumento do pedágio? Em incompetência, construindo muros. E aí eu devo cobrar também do prefeito Ademário, que tem que ter uma sensibilidade de chamar o pessoal da Ecovias, prefeito Ademário, porque isso está acontecendo em Cubatão. Olha aqui a foto, meus amigos. Se você observar do meu lado esquerdo, do lado esquerdo do seu vídeo, são as submoradias, são os barracos que são construídos. Falta de moradia lá na cidade de Cubatão, no cinturão aqui da nossa região. Está ali, ó, um mundo de muros. Essa é a reportagem. E simplesmente a Ecovias, a inteligente Ecovias, que arrecada milhões. Coloca de novo aí. Olha quanto que a Ecovias arrecada. Coloca. Aí, um monte. E o que ela resolve? Vamos colocar uns muros. E a tecnologia? Pra lá a tecnologia. O muro é mais barato. Eu entendo dessa forma. Vamos continuar aqui com os jornais do Estado de São Paulo, trazendo como destaque: Câmara quer mudar a delação premiada e prisão preventiva. Novo Código de Processo Penal também pode alterar condução coercitiva. Programas de demissões nas estatais atingem 77% do alvo. Jornais locais, Jornal Tribuna trazendo como destaque a seguinte manchete. Olha aí, ó. Só deu Bruno Henrique no Pacaembu, 3-0. Desemprego influi em índices de violência. Segundo especialistas, furtos e roubos tendem a crescer. Olha, desculpa, essa é uma manchete do óbvio, né? É lógico, se você tem um grande número de pessoas desempregadas, os índices de violência, eles aumentam. Por quê? Porque eles vão tentar, de alguma forma, sobreviver, nem que seja roubando. Vejam o que está acontecendo no Rio de Janeiro, não é de hoje, mas um índice cada vez mais crescente. Nós temos 14 milhões de desempregados e eu só vejo o presidente Temer liberando emenda para os parlamentares que vão o apoiar para que ele continue no governo, e agora nós estamos pagando o preço com o aumento dos impostos, entre eles os combustíveis. Você acha que esse é um posicionamento correto de um presidente que diz que está liderando a nação brasileira? Ele está vendo o lado dele. E não é uma crítica, isso é relato, isso é fato. É só você observar. Diário do Litoral trazendo como destaque a seguinte manchete aqui: moradores do Litoral Sul migram em busca de emprego. A queda dos postos de trabalho reduziu a renda mensal da população e a falta de oportunidades, aliada a um transporte público deficitário e caro, tem levado muita gente a migrar de Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe para garantir a sobrevivência. É um êxodo que já está diagnosticado desde 2010 e que continua agora em outras cidades. Pare para pensar quantas pessoas mudaram de Santos para Praia Grande. Por quê? Por causa do boom imobiliário que lá é latente, por causa do valor dos imóveis que é bem menor se comparado a Santos. E é muito fácil, você pode ver que os índices do IBGE indicam que houve uma redução dos moradores de Santos, né, e um aumento dos moradores de Praia Grande, além da infraestrutura que tem em Praia Grande. E aqui eu não quero puxar sardinha para cidade nenhuma. Vai até Praia Grande e vê como que está a Praia Grande hoje. Não precisa falar nada. É só você ir até Praia Grande e você vê, né? Você é inteligente, meu telespectador. Temos o Jornal da Hora, edição de domingo. Deixa eu ver se nós temos. Que deselegante! Olha só a mensagem de bom dia. Correntes, textos de áudio longo, brigas no grupo da família. Ao mesmo tempo que facilita a comunicação, os aplicativos de mensagens instantâneas como o WhatsApp podem causar grandes inconvenientes se são usados com respeito e bom senso. Ó, tem um amigo meu, lógico, eu não vou falar o nome dele, até porque acho que você não conhece. Outro dia ele mandou uma mensagem para mim: ô Douglas, pô, você não é mais meu amigo, hein? Você não responde os bons dias. Eu falei assim para ele, respondendo no WhatsApp: olha, eu prefiro ser um amigo seu orando por você e conversando, marcando um café, de ficar todo dia bom dia, bom dia, bom dia e corrente. Eu também não respondo. O WhatsApp, ele tem uma outra alternativa. Você quer uma ideia, só para que você possa entender, amigos do Hora Geral? Como que nós usamos o WhatsApp aqui no Hora Geral? Para ter uma comunicação com o telespectador, para que ele tenha um canal de acesso no Hora Geral via WhatsApp, entendeu?
É lógico, a gente recebe um monte de vídeo, até alguns vídeos pornográficos, eu já saio deletando, porque isso, para mim, não quer dizer nada, entendeu? Agora, se nós soubermos usar aquilo que de bom tem na comunicação do século XXI, é bom para todos, né? Temos aqui o Expresso Popular trazendo como destaque a seguinte manchete: conheça os 20 direitos, conheça 20 direitos que a reforma não vai derrubar. Boa reportagem. Incêndio destrói barracas do Jardim Rio Negro, vamos saber já já aqui no Hora Geral. Matinê do Peixe vira micareta de Bruno Henrique. Boa! Essas são as principais manchetes dos jornais e você acompanhando aqui no Hora Geral nesta segunda-feira. O incêndio no bairro Jardim Rio Negro, em São Vicente, deixou pelo menos 4 famílias desabrigadas na tarde de ontem. Pelo menos 7 moradias foram atingidas pelas chamas. Os bombeiros foram chamados por volta das 2 da tarde e o fogo foi controlado por volta das 3h30. O incêndio, que possui causas desconhecidas, ocorreu na Rua G, próxima ao cruzamento da Avenida São Paulo com a Avenida Angelina Prete da Silva. Famílias perderam praticamente todos os pertences, algumas delas. E a Defesa Civil informou que essas pessoas vão ser cadastradas junto à Secretaria de Habitação e Assistência Social da Prefeitura e irão receber o auxílio moradia. Uma perícia vai ser feita para identificar as causas do incêndio e a área vai ser interditada hoje para a preservação e segurança dos moradores. Quem quiser ajudar pode ligar para a Secretaria de Assistência Social de São Vicente. O número é o 3569-2294. 3569-2294. Às vezes você queira ajudar com algum móvel, ou com roupas, ou com higiene pessoal, né? Objetos de higiene pessoal, fralda, sabonete, toalhas, vai ser muito bem-vindo, tá certo? Olha, ainda falando sobre moradia, olha só, moradores de uma área de invasão conhecida como Fazendinha, em São Vicente, impediram que a polícia apreendesse uma retroescavadeira. A máquina seria usada para cavar uma vala no local. O caso aconteceu ontem. A polícia tinha ido ao bairro atender uma denúncia quando viram um homem com um equipamento. Ele foi autuado em flagrante e quando os policiais iam levar o veículo, os moradores se mobilizaram. Opa, não vai não! Segundo os moradores, a vala, ou melhor, era para escoar a água da chuva, pois a região alaga e tudo vira lama. Pelo bairro ser uma área de preservação ambiental e ocupação ser irregular, o dono do veículo foi multado por crime ambiental. Em nota, a Prefeitura de São Vicente informou que o terreno ocupado é particular e que a administração municipal e o proprietário têm se reunido para solucionar essa questão. Entre as discussões está a construção de um conjunto habitacional e um parque para compensar os danos ambientais, né, no local. A Secretaria de Habitação também disse que alguns núcleos do local já foram bloqueados. Vamos continuar com a informação? Vamos lá? A usina de asfalto pode fechar. Vou falar o seguinte, deixa essa nota, eu quero ler essa nota quando o Mohamed estiver aqui no estúdio, para que a gente possa passar essa nota para o Mohamed. Eu quero ouvir o questionamento do Mohamed sobre essa situação, que a usina vai fechar, o que ele acha, se a usina está dando prejuízo ou não. Tem os funcionários da Prodesan que não sabem mais se vão ser transferidos para outras repartições da administração. Tudo isso a gente vai saber daqui a pouquinho, quando o Mohamed entrar aqui no estúdio do Hora Geral. Trânsito. Apoio. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. Sistema Anchieta Imigrantes no momento 5x5 pontos de lentidão na chegada à capital. Cônico Domênico Rangoni e Pai da Maria Nóbrega, o trânsito segue normal. Vamos até as Balsas, Ponta da Praia, Santos Guarujá, com 7 embarcações, Guarujá, Bertioga, 1 e São Sebastião e Ilhabela, neste momento com 2 embarcações e boa visibilidade. Vai a São Paulo? Boa viagem. Rodízio é para veículos com placas finais 1 e 2. Ô Douglas, e o tempo para essa segunda-feira? Como será o tempo, hein? Isso nós vamos saber agora. Previsão para essa segunda-feira de inverno é de céu claro, com predomínio do sol ao longo do dia. Em Santos, a mínima é de 18, a máxima é de 26. Olha lá o nosso radar meteorológico. Vamos até a cidade de Guarujá, Ilha de Santo Amaro, mínima de 19, máxima de 25. De lá vamos até Mongaguá, mínima de 19 e máxima de 24 graus. Vamos fazer o seguinte, esse é o radar meteorológico. Agora eu vou chamar o doutor Gustavo Grotoni. Inclusive, quero mandar um abraço especial a toda a equipe do Hospital
Grotoni, Hospital de Olhos Grotoni, né? Toda a equipe, ele tem uma grande equipe de profissionais capitaneadas pelo pai e também pelo filho, né? Dr. Gustavo Grotoni. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando a Hora Geral. Eu vou chamar aqui o Dr. Gustavo Grotoni, que ele está no Hospital de Olhos, e na sequência a gente vai para o intervalo e eu vou chamar o Mohamed, tá bom? Vamos até ali o Hospital de Olhos do Dr. Grotoni. Olá, Dr. Grotoni, tudo bem? Olá, amigos do programa Hora Geral. Respondendo às suas perguntas que foram mandadas por e-mail, hoje vamos falar um pouquinho sobre a alimentação e a visão. Uma das coisas que a gente tem que fazer ao longo da vida é uma alimentação saudável e colorida. Tá? Quando eu digo colorida, é com salada, e na salada ter todo tipo de cor. Cada cor que você tem no alimento, cada cor que você tem na salada representa algum tipo de vitamina em específico. Então, quanto mais sortida for essas vitaminas, mais chance você tem de estar com uma dieta realmente balanceada e saudável. Entre essas cores, o verde escuro da couve, por exemplo. Então, é uma alimentação que tem uma proteína chamada luteína. A luteína é muito importante para a prevenção dessa degeneração macular. Mas não só a degeneração macular, nós temos também a catarata. Nós sabemos que pacientes que são diabéticos, pacientes que ficam ao sol, são mais vulneráveis a esse tipo de problema. Alimentação saudável, principalmente com vitamina C, vitamina E e vitamina A, geralmente previne o aparecimento da catarata, pelo menos em pacientes de risco, fazendo com que esses pacientes tenham a catarata mais tarde. Essa é a dica do Hospital de Olhos Grotoni para você, amigo do programa Hora Geral. Até mais! Saúde, apoio, Hospital de Olhos Grotoni. Para perto, para longe, para você. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. New York Shake Ice Cream. O milkshake mais saboroso do mundo. E Unidas. Alugue o carro que sempre quis na Unidas. Já estamos de volta com Hora Geral. Vamos apresentar agora o nosso convidado desta segunda-feira, o advogado Roberto Mohamed. Apresentar. Você é conhecido, pô. Quem não conhece o Mohamed, tudo bem? E aí, Douglas? Tudo bem, companheiro? Tudo bem, companheiro. O Mohamed, eu tenho visto ainda correndo nas redes sociais um protesto velado que os brasileiros estão aí preparando para o dia 25 para ninguém abastecer o seu carro, como um protesto pelo aumento dos combustíveis. Você acha que isso pega? Dá tempo de pegar? Não vai acontecer. O aumento embora pequeno, está faltando dinheiro, tem que fechar a conta. Não tem jeito. A gente está num problema, eu ainda insisto, um deputado, uma vez quando fazia o falecido Opinião com você vai lembrar que toda vez que o Beto ou outro deputado federal da região ia, eu falava do problema da corrupção, né? E eles sempre diziam que não era o problema da corrupção e tal. E aí ficou provado hoje que se esse dinheiro não tivesse sido roubado, hoje o Brasil não estaria nessa crise. Quer dizer, o nosso problema não é tributário, não é financeiro, é moral. Se roubou tanto e não consegue se recuperar de volta tudo que foi desviado. O que me chamou a atenção, por exemplo, ontem, foram os valores roubados no Rio de Janeiro. Nossa, mãe. Para um estado que está quebrado, esse dinheiro todo já teria resolvido a situação. Fila para a cesta básica. Quer dizer, a gente está vendo que é a corrupção o grande problema do Brasil. A grande doença do Brasil, inclusive financeira, é a corrupção, que jogou a gente nesse buraco. Mohamed, eu recebi, a produção da Hora Geral recebeu esse final de semana um vídeo da ex-prefeita Márcia Rosa de Cubatão, justamente para combater aquilo que o prefeito Ademário está falando a respeito das dívidas atual. Só para resgatar, né, amigos do Hora Geral, vamos colocar primeiro o vídeo que o prefeito Ademário apresentou à população quando, segundo ele, foi impedido por alguns manifestantes de poder prestar contas de como ele pegou a prefeitura. Por isso que eu pedi para a produção, vamos rever o vídeo do Ademário e depois, na sequência, eu vou chamar o da ex-prefeita Márcia Rosa para que o telespectador da região e de Cubatão preste bem atenção ao que está acontecendo em Cubatão. Primeiro, esse foi o vídeo que ele colocou nas redes sociais. Vamos rever o vídeo, pode soltar. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, vocês que nos acompanham nas redes sociais.
nós fizemos um chamamento, né, para a nossa prestação de conta, o ato de governo. Né? Nós abriríamos a caixa preta de tudo que aconteceu nos últimos 8 anos. Muitas mazelas, na verdade um saqueamento aos cofres públicos. Infelizmente nós somos impedidos por uma minoria, mas muito pequena, que não tinha nenhum interesse em que a sociedade soubesse da verdade. Mas nós não desistiremos, não darei um passo para trás, porque nós respeitamos o cidadão e dinheiro público não é capinha. As pessoas precisam saber efetivamente onde são gastos e nós temos que mandar para a cadeia aqueles que efetivamente desrespeitaram os gastos com dinheiro público. Você pode ter certeza que hoje nós faríamos apontamentos gravíssimos que ferem a lei de responsabilidade fiscal, a ordem tributária, de verdadeiros agentes que saquearam a nossa cidade. Mas nós não desistiremos. Pode acompanhar que remarcaremos uma nova data para que vocês todos possam saber o grupo de malfeitores que infelizmente saquearam a nossa cidade nos últimos 8 anos. Esse foi o desabafo do prefeito Ademário, junto às redes sociais, quando foi impedido de prestar contas, segundo ele, de como ele pegou a prefeitura de Cubatão. E isso provocou, inclusive, a ex-prefeita Márcia Rosa, que não concorda com esse tipo de desabafo. E o Hora Geral, ele é um programa imparcial, eu vou sempre ouvir os dois lados. E a ex-prefeita Márcia Rosa falou: Douglas, eu quero gravar um vídeo, você apresenta no Hora Geral, eu não estou conformado com o que ele está falando, o atual prefeito, prefeita, fica à vontade. O Hora Geral, ele vai ouvir sempre os dois lados. Agora sim, a ex-prefeita Márcia Rosa sobre o desabafo do prefeito Ademário. Ex-prefeita Márcia Rosa, pode falar. Olá, amigos do Hora Geral. Olá, Douglas Gonçalves. Aqui quem fala é a ex-prefeita de Cubatão, Márcia Rosa. E quero aproveitar o espaço do seu programa para conversar com o povo de Cubatão e da região da Baixada Santista. Não dá mais para silenciar diante das inúmeras distorções apresentadas pelo atual prefeito de Cubatão. A impressão que se tem é que o prefeito ele não vai governar a cidade nesse período de 4 anos e vai ficar reclamando sobre as dívidas herdadas do passado, principalmente do meu governo. Porém, ele não explica que precatórios são dívidas geradas na década de 1970, 1980, 1990 e são dívidas que devem ser pagas em ordem cronológica. E se ele está pagando, neste ano de 2017, ele está pagando as dívidas referente aos anos de 1996, 1997. Portanto, ele não paga nenhuma dívida do meu governo, do governo passado. Ele paga dívidas gestadas das administrações públicas de muitos anos passados. E todos os prefeitos assumem dívidas. Ele não terá o privilégio de assumir uma cidade sem dívidas. E a maioria dos gestores sabe disso, arregaça as mangas e vai trabalhar. E é isso que a população espera dele, que ele arregace as mangas e trabalhe para cuidar da população. Porque o que ele fez até agora foi fechar a Cursan e demitir trabalhadores, foi fechar o hospital porque ele fechou o hospital e demitir trabalhadores e ficar apresentando números. Porque, de fato, uma coisa é certa, esse prefeito não conhece números, não sabe lidar com números ou então utiliza os números de uma forma leviana. Obrigado, ex-prefeita Márcia Rosa, aqui no Hora Geral. Mohamed, eu queria a sua análise, até porque o telespectador também pode opinar pelo 981387000. Você ouviu os dois lados, Mohamed, por favor. Olha, na verdade, a Márcia explicou, o Ademário fala e não diz nada, né? Está sendo chamado de Ademax. Ademax, Mad Max, por quê? Mad Max de Cubatão. Mad Max? Não vai deixar pedra sobre pedra. O problema do Ademário é o seguinte, essa questão do hospital eu acho que é o maior exemplo, né? Ele não quis que eles continuassem lá, a OESC estava lá, porque não estavam efetuando o serviço, lógico, não estavam recebendo, como é que ele quer que eles façam? Aí agora ele vai contratar uma OS pelo dobro do valor. Você já comentou isso, eu até achei um absurdo. É um absurdo, lógico que é um absurdo. É o dobro mais caro para a administração pública. Exatamente, então tem alguma coisa errada. Ele não tinha dinheiro para pagar a outra que estava trabalhando, como é que ele vai ter dinheiro para pagar a nova? Só porque o Davi Uip é o cara que indicou, que é o cara também que indicou a secretária e tal, deve ter rolinho aí, né? Então a gente precisa ver o rolinho que tem para o Ademar que está fazendo isso. Agora, essa questão eu também não concordo com muita coisa do que aconteceu na gestão da Márcia Rosa. Sim. Só que é preciso lembrar o que foram as administrações anteriores a ela em Cubatão. Principalmente o caso dos precatórios, que acaba assolando foi um escândalo absurdo, que o Clermont, inclusive, conseguiu reduzir uma boa parte. Cálculos errados, havia uma máfia
envolvendo o próprio judiciário, que permitia que esses precatórios fossem feitos. Agora, uma das coisas que me surpreende é o Ministério Público de Cubatão. O Ministério Público de Cubatão, se fosse para a Bahia, acabava com o Sauípe. Porque não pode nada e eles não dão solução. E mais um detalhe, todo mundo sabe que tem bandidagem na política de Cubatão pesada, bandidagem pesada. Quando você vai procurar um promotor, você ouve dele assim, não, você tem que tomar por termo, quer dizer, tem que fazer um depoimento para eu poder agir. Então, o promotor que diz isso é vagabundo. Porque o promotor pode, com base numa notícia de jornal, abrir o inquérito é dele. A Constituição de 88 deu ao promotor, ao Ministério Público, o domínio do inquérito. Ele abre o inquérito por uma notícia, por uma denúncia anônima. Basta perguntar o seguinte, para que existe o Disque Denúncia? Para denunciar. Que é anônimo, Douglas. E eu não preciso me identificar. Exatamente, ele gera inquérito. Então, promotor, que quando você vai fazer uma denúncia para ele e fala que não quer se identificar para não morrer, e ele diz, não, eu só posso abrir se você fizer um depoimento e tomar por termo. Esse cara é vagabundo. Então, o grande problema de Cubatão é que dá azar até na nomeação de promotor. O promotor é o dono do inquérito. O inquérito é dele. Se ele quiser abrir com base numa notícia, numa denúncia anônima, ele está autorizado por lei e pela Constituição. E o promotor não tem que defender o cidadão? É obrigação deles. É obrigação. Então, muita coisa do que acontece em Cubatão é fruto de uma equação perversa que acaba unindo todas as instituições. Por exemplo, quando o Ademário chama, eu já disse aqui, de caixa preta, a administração pública, a gente tem que dar risada. Porque ele foi vereador. Para vereador não existe caixa preta. O que existe é o vereador que não quer saber o que tem na administração pública. Exatamente. A administração pública não é avião para ter caixa preta. Ela está lá aberta. Agora, o vereador tem que exercer o seu papel. E se de repente ele não conseguir o número de assinatura suficiente, vai à imprensa e mostra aqui, ó, não precisa fiz de um pedido, Douglas, ele faz um ofício requisitando as informações. Via requerimento. E caso o requerimento não seja atendido, ele nem precisa da presidência da Câmara. Ele vai no Ministério Público. Também. Ele faz valer a prerrogativa dele de representante da população. Então, se o senhor Ademar acha que vai agora desvendar a caixa preta, é porque ele não quis abrir a caixa preta quando era vereador. Então não trabalhava naquela época. Um vereador, agora. Líder da oposição. Tinha mais do que obrigação de não permitir que existisse caixa preta. Se existe é porque ele foi incompetente. Então o problema em Cubatão é que é uma festa da maldade. Maldade com quem? Com o povo, que é o único que não é ouvido para nada. Mas o povo nossa, de Cubatão tão sofrido, né? Eles passaram aí um rodízio de prefeitos, Ney, Passarelli, depois veio o Clemon, veio também a Márcia Rosa. Parece que está difícil a população de Cubatão ter dias mais felizes, né? A herança maldita dos anos 70 e 80, como diz a Márcia Rosa, é um negócio muito pesado em Cubatão, né? Amarra o orçamento da cidade, muita gente mamou à vontade lá, muita gente ficou milionária em Cubatão, menos a cidade, menos o povo de Cubatão. E aí quando você veio, porque a Márcia Rosa, todo mundo vai lembrar, quando ela assumiu, houve uma queda drástica de arrecadação no governo dela, quando se mudou a forma de redistribuição do ICMS. Ele parou, o ICMS não mais privilegiou a cidade produtora para privilegiar a cidade consumidora. A queda de arrecadação foi uma coisa absurda em relação a ela. Beneficiou cidades como Santos, beneficiou São Vicente, porque eram cidades, lógico, a maior parte das cidades brasileiras são consumidoras. Aquelas que produzem foram extremamente prejudicadas. Por que o ICMS fazia essa compensação? Uma cidade industrial tem problemas gravíssimos de saúde, meio ambiente, poluição. Todas as características de Cubatão. Os acidentes trágicos que podem acontecer. Então você faz uma compensação financeira para que a cidade se prepare, com corpo de bombeiros, defesa civil, hospitais, para fazer frente a essa possibilidade de tragédias que você tem em cidades que têm polo industrial. Ainda mais quando esse polo é petroquímico, ou seja, é uma bomba que pode explodir a qualquer momento. Quando tiraram isso e passaram para as cidades consumidoras, foi aquela história da ditadura da maioria.
Você não reverte isso na democracia. Por quê? 90% dos municípios são consumidores. Agora, algo tinha que ser feito para compensar os municípios produtores, com todo esse ônus que eles têm. Não fizeram. Então, só dizer que no governo da Márcia ela fez menos que os outros ou foi impedida de fazer, tem que se levar em conta também que ela teve uma queda de arrecadação enorme em relação a isso. E o segundo ponto grave, né? Ela não teve praticamente estrutura de administração, porque o Ministério Público não permitiu que ela fizesse em Cubatão a reforma administrativa quase que idêntica à que o Paulo aprovou em Santos. Para a gente ver como existem dois pesos e duas medidas para o Judiciário e Ministério Público quando querem julgar. De uma cidade para outra. Exatamente. Bom, Mohamed, nós estamos recebendo aqui mais uma denúncia, né, do telespectador. Chegou a... Denúncia, é isso mesmo? A telespectadora Dulce do Rosário, ela denuncia falta de alimento para a sonda gástrica no AME em Santos. Meu Deus, isso é preocupante. Ela não consegue pegar o alimento para a mãe e também enviou um áudio relatando os problemas aqui no Hora. Aqui a denúncia da telespectadora aqui em Santos. Vamos lá. Aí, Douglas, eu estou te assistindo. Vou falar do AME, da Ponta da Praia, aí em Santos. Minha mãe é acamada há 2 anos e a gente está desde maio sem pegar o alimento dela. Fiz a inscrição em setembro, peguei a primeira em abril, depois nunca mais peguei o alimento dela. Só seriam 8 latinhas, são não 6. Pede para ficar ligando, nunca ninguém dá. É sonda gástrica, é uma briga. Ajuda a gente aí. Olha, eu vou fazer o possível em ajudar. Agora, sonda gástrica, isso a pessoa pode ter problemas, complicações de saúde, não AME. O que ela pode fazer, Mohamed? Você é um advogado. Ela pode só ligando. Procurar o Ministério Público imediatamente. As pessoas têm que aprender que tem que buscar. O Ministério Público em Santos funciona bem nesse ponto. Vai lá, vai buscar, ou então entra com o advogado, vai na Ordem dos Advogados do Brasil, procura através da assistência judiciária, porque ela também pode resolver isso, para que a prefeitura seja obrigada a fornecer. Esse negócio de medicamento do AME em Santos está uma vergonha, né? Curioso é que o secretário municipal de saúde é um dos golden boys do prefeito Paulo Alexandre, né? Se considera um gênio, todo mundo para ele está errado. Outro dia ele estava dizendo que o Rodolfo Amaral estava errado, o Rodolfo Amaral colocou ele no lugar dele no programa de rádio do nosso amigo Paulo Schiff. Ah, tá. Então, eu acho que a gente tem que levar em conta e cobrar um secretário da saúde que diz que sabe planejar, que sabe fazer tudo direitinho, explicar como é que falta remédio no AME, porque isso não é de quem é bom planejador. Né? Você já deu as alternativas para a nossa telespectadora e nós vamos continuar em contato e ver se ela vai conseguir ou não. Nesse caso, você também falou de procurar um advogado. Ela conseguiria rapidamente uma liminar, obrigando o AME a se virar e fornecer o valor a sonda gástrica? Ela não pode. Se ela for pagar um advogado, vai dar mais do que custa o alimento. Porque, na verdade, o que está faltando é a latinha que você coloca na sonda para fazer, para quem não sabe o que é, a sonda, ela entra pelo nariz, é para aquele paciente que não pode se alimentar. Então, ela não pode faltar. Você coloca aquele alimento, ele tem até uma cor marrom, é um alimento que fica como se fosse soro, e ele vai entrando pela via nasal e vai direto para o estômago. São pessoas que têm problemas gástricos severos, ou fizeram operações tal, que precisam disso. Isso não pode faltar. É uma coisa absurda. Então ela pode procurar quem? Assistência judiciária. Ou até algumas ONGs que fazem advocacia pro bono, mas no caso aqui a assistência judiciária resolve esse tipo de coisa também. Mas eu acho que o primeiro lugar a ser procurado é o Ministério Público. Você vá ao Ministério Público, peça para ser atendida, ou faz a denúncia por escrito, e pede urgência urgentíssima para o promotor poder agir. Independente dessa orientação do advogado Roberto Mohamed, a produção vai entrar em contato com o AME para saber, eu quero dar essa informação aqui na Hora Geral, quando ela foi atendida ou as dificuldades que ela vai estar encontrando, porque nós queremos auxiliar. E às vezes é um problema de uma telespectadora que pode ser de outros telespectadores. Você vê o quanto, em maio, Mohamed, a gente está praticamente em agosto. Olha, Douglas, uma prefeitura que contratou o número de pessoas que ela contratou para ser as pones,
e que fez as obras absurdas que ela fez, como derrubar o PS do Macuco ao invés de reformar, derrubar por abaixo o Hospital dos Estivadores ao invés de reformar, já que ele tinha sido reformado, toda a parte de baixo dele já tinha sido reformado pelo Papa. Uma prefeitura que joga dinheiro fora, que rasga dinheiro, não tem desculpa para faltar medicamento. Bom, tem um outro assunto que está preocupando muito a nossa região, principalmente a cidade de Santos, é com relação à usina de asfalto da Prodesan, que vai fechar no mês que vem, quando acaba o contrato entre a empresa e a Prefeitura de Santos. Apesar disso, cerca de 100 funcionários que atuam nesse setor vão ser reaproveitados. Eu queria que você explicasse esse reaproveitamento. Segundo o secretário de Governo Rogério Santos, a decisão de fechar a usina se deve à falta de demanda. Também não entendi. Segundo o secretário, há anos que nem a Sabesp nem outras prefeituras compram o asfalto da empresa. Atualmente, a administração municipal paga R$220 mil por mês para a Prodesan pelo serviço de tapa-buraco. Na última quarta-feira, os trabalhadores da usina de asfalto participaram de uma reunião na Prodesan, que também contou com alguns vereadores da cidade. Uma nova reunião está agendada para amanhã, à parte da manhã. O que você acha disso? Não tem demanda? Operação tapa-buraco? O seu Rogério Santos, secretário, que era chefe de gabinete do Paulo na primeira gestão, ele tem um probleminha, ele não é daqui, então ele é daqui, mas ele trabalhava em Cubatão, ele é cria do Ney Serra. Então, ele talvez não lembre. Porque ele deu uma entrevista para o jornal, citando como exemplo a gráfica. Né? Foi não, seu Rogério, não foi aquilo que o senhor contou, que ela não tinha demanda, não tinha trabalho. Foi não, foi encomenda da tribuna. Ou seja, a Prodesan tinha, acho que na década... A Prodesan tinha uma gráfica, que era a melhor gráfica de Santos. Me lembro. E que tinha o contrato do Diário Oficial do município. Rodava ali. Aí foi encomenda da tribuna, do Grupo A Tribuna, para acabar com a Prodesan, para que ele pudesse fazer o Diário do município e não tivesse concorrência em relação à gráfica. Então, conta a verdade, viu, seu Rogério? Se o senhor não sabe, pergunta para os outros. Porque, na verdade, a história verdadeira é essa. E no caso da indústria de asfalto, vocês estão fazendo a mesma coisa. Sabe como é que faz, Douglas? É o seguinte, eu nomeio o presidente da Prodesan, eu faço o que eu quero. Eu ponho o preço do meu asfalto acima de toda a concorrência. Não vai ter pedido. Nenhum. É lógico. Agora, se eu quero vender, entrar no mercado, o que eu faço? Eu ponho um bom administrador, não um cupincha. Preços competitivos. Bom administrador. E tem. E põe o preço competitivo. Aí você vai botar ela para se movimentar, mesmo que com lucro pequeno. O que eu não entendi na nota, Mohamed, que a nota diz que não tem demanda. Pô, eu vivo a região, você também. Vai para Guarujá, vê como tem buraco. Só a nossa região aqui... a Prodesan poderia vender para as cidades da região? Só a região faria a Prodesan funcionar. A Prodesan ela podia ser uma empresa, ô Douglas, inclusive usada para fazer a administração de um monte de coisas que são terceirizadas. Por exemplo, no meu entender, a Prodesan pode administrar hospital. Sim, por que não? Tá? Ela vai contratar gestores e aí ela pode contratar os médicos, contratar todo mundo pela CLT, sem gerar vínculo, sem gerar despesa. E o que a OS leva, a Prodesan levaria para pagar sua dívida, para pagar suas contas. E você, inclusive, poderia até revigorar com essa atitude a própria Prodesan, que está endividada. Exatamente, mas você pagaria a dívida dela com esses valores. Por exemplo, para essa operação de asfalto, de serviços, você poderia dar muita coisa para a Prodesan. O problema da Prodesan, desde o início da gestão Beto Mansur, foi ser concorrente da Terracom. Então, afastaram a Prodesan de tudo para poder terceirizar o que pudesse terceirizar. A verdade é essa. Como sempre, o interesse é de quem precisa comprar TV, comprar rádio, comprar fazenda, comprar o raio que o parta, em detrimento da população que poderia estar usufruindo de uma empresa que podia estar fazendo todo o serviço, podia estar trabalhando em prol da própria cidade, com o seu lucro sendo aproveitado na própria cidade. Agora, Mohamed, a nota também fala que os 100 funcionários serão reaproveitados, realocados. Eles podem sair, vamos supor, um exemplo, sai da Prodesan, trabalham na usina de asfalto, vão para uma secretaria, vão para outro órgão? Pode, não, eles são da Prodesan, é empresa pública. Economia mista. Eles são CLT, eles não podem ir para lugar nenhum. Tá. A empresa que pegar o serviço, por exemplo, e uma outra que pegue o tapa-asfalto, o tapa-buraco e tal, também não vai poder contratar porque é diversa. Então, eles não têm jeito, eles poderiam ir pela CLT
para outra empresa municipal que a prefeitura tivesse. Ou o que ele quis dizer é arrumar posto de trabalho para eles na prefeitura, o que eu também acho que é ilegal. Na prefeitura tinha que acabar esse negócio de contrata pela Prodesan e cede, que é uma maneira de contratar. Quando a gente fala do cabide de emprego da prefeitura, é isso. As PONI, eles contratam via Prodesan. Você põe o cara na Prodesan e aí cede para a prefeitura para ser as PONI de alguma coisa. É quase a mesma coisa que aconteceu na Cursan, em Cubatão. Aí depois os caras encerram a empresa ou acabam com ela, dizendo que a culpa era dela. Não, a empresa não anda, não come, não fala, não faz bobagem. Quem faz bobagem é quem administra. Um outro aspecto também é interessante que recentemente até o prefeito de Santos acabou usando o dinheiro da verba Haddad. Eu cheguei a ler a lei, inclusive isso faculta a lei, mas eu acho que a prioridade com o Haddad deveria ser justamente em acessórios de turismo. Ele usou uma parte da verba Haddad para trocar o asfalto da Avenida na Costa, aqui em Santos. Ele poderia, mesmo com essa verba Haddad, comprar esse asfalto da Prodesan para asfaltar uma das principais avenidas de Santos, que é conhecida como a Paulista de Santos? Douglas, é preciso entender, primeiro, eu acho que o mais básico, e aí caberia à Câmara, por mais que a Câmara de Santos seja abjeta, ela precisaria ter um pouquinho de vergonha na cara. E verificar a planilha de custos, como é que se chega no preço do asfalto. Porque é ele que provoca a falta de pedidos. Então é preciso entender essa planilha. E quem regula esse preço? É a própria Prodesan? Exatamente. Então, são os homens que querem acabar com ela. É isso que está acontecendo. Então, é preciso verificar, por exemplo, para mim, hoje me fizeram uma pergunta antes de vir para cá, eu parei na padaria, e me perguntaram, vem cá, por que aqui não tem usina de lixo como tem no Japão, na Europa e tal? Isso. Falei, lógico, porque aterro sanitário dá lucro. Aterro sanitário, você não investe absolutamente nada, é um buracão, você enche, quando encher você vai para outro. Então quem controla aterro sanitário não deixa aprovar nenhuma usina incineradora de lixo ou compactadora de lixo em qualquer região onde eles tenham aterro. Mas peraí, é o dono do aterro que manda na cidade? É o dono do aterro, todo mundo sabe, quem manda na cidade é o dono da coleta de lixo, é o dono do aterro, é o dono do ônibus. São esses caras que mandam na cidade. Porque quem paga, manda. Ô, Mohamed, eu tenho 4 minutos para encerrar o programa e 3 perguntas, para ver se a gente consegue atender todos os telespectadores. Primeira pergunta aqui, chegando pelo WhatsApp, o 981387000, Uriel Vilas Boas. Uma comissão de saúde foi a Brasília e conseguiu determinada verba. Por que isso não foi feito nas outras áreas? Uriel, isso não foi legal, porque também conseguiu verba para cair no buraco. Então vai ser mais dinheiro que vai vir e vai para o buraco. E na realidade são 10 milhões mensais e o ministro falou que tem que contratar o serviço. Não significa que esse dinheiro já está na caixa. Não é assim, não. Não é assim, é bom explicar ao telespectador. Mais uma pergunta aqui no Hora Geral, nesta segunda-feira. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. O Cláudio Aracaki, via WhatsApp. Quais são as penalidades de um órgão público que burla a lei sobre a contratação sem concurso? Primeiro, anula-se a contratação. E segundo, se responsabiliza a autoridade por isso através de processo de improbidade administrativa. E se for um serviço essencial, como é que fica? Aí você tem os mecanismos de contratação. Em Santos é a Lei 650, mas tem que obedecer o que esta lei determinou. Mais uma pergunta, a última de hoje no Hora Geral. O Everton Luiz, via WhatsApp. Eu moro na Vila dos Pescadores, em Cubatão, e fazem 7 meses que o prefeito e os vereadores falaram que iriam conversar com os trabalhadores e até hoje nada. A cidade parece um clube grande e mal administrado. Everton. A gente já falou disso, né? Em Cubatão, o que você vai esperar da prefeito e dos vereadores? Agora, Mohamed, isso me preocupa, porque dá a impressão, a gente já está há um bom tempo levantando esses problemas. Nós temos autoridades, representantes em nível estadual e federal. Por que será que esse impasse sempre se perpetua? Tem uma parcela de responsabilidade através de quem os elege, mas por que a cobrança pós-eleição ela é tão amena? Porque essa mania de dizer, foi o povo que votou. O povo votou, mas é obrigação dessa estrutura, polícia, Poder Judiciário, Ministério Público, expurgar quem não tem que estar lá. Isso não é judicialização da política, é para isso que eles servem. O povo vota de acordo com N fatores pessoais, emocionais, psicológicos, que não tem nada a ver com o que é correto, o que é certo ou errado. Isso, quem tem que avaliar, são aqueles que recebem mensalmente para isso.
Bom, chegamos ao final do Hora Geral. Deixa eu mandar aqui um abraço especial à minha amiga Sara Vanucci. A Sara Vanucci lá de Peruíbe acompanhando o Hora Geral. Sara, um beijo grande para você. Diz que não perde por nada o Hora Geral lá em Praia Grande. E um abraço também para meu amigo Giovanni, cabeleireiro lá de São Vicente. Inclusive é o cabeleireiro do Irineu Alves, o Mohamed, sabia? Opa, esse cara deve ganhar bem. É bom, ganha bem. Giovanni, um abraço para você. E vamos conhecer os aniversariantes desta segunda-feira aqui no Hora Geral. Vamos lá. Parabéns, parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Parabéns a todos com saúde e alegria. Parabéns, parabéns. É o que desejam todos que lhe querem bem. Felicidades no seu dia. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Mohamed, muito obrigado pela sua participação. Você tem 30 segundos, quer deixar alguma mensagem, algumas considerações? Não, eu só acho que a gente tem que prestar atenção, porque o ano que vem vai ter eleição de novo, né? E determinados erros a gente não precisa repetir. Bom, o Roberto Mohamed participa sempre aqui no Hora Geral, junto com os telespectadores. Nós teremos ainda uma semana de muitos convidados, mas o intuito do Hora Geral é de discutir a nossa região. E a sua participação é fundamental. Lembrando que o Hora Geral está sendo apresentado ao vivo aqui na Santa Cecília, às 15 horas na Ilha do Sol, à 1 da tarde na TV Polo em Cubatão e às 18 horas no Vale das Artes em Peruíbe. Esse é o Hora Geral. Um abraço forte assim para você. Tchau, tchau. Até amanhã.